Bom dia a todos. A vista daqui de cima é muito bonita. Obrigada pela vossa presença. Que Jesus vos abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos ao 6º Seminário de Medicina e Espiritualidade, organizado pela Associação de Médicos Espíritas do Norte, que este ano centra toda a sua atenção na inter-relação de conceitos como o pensamento, a consciência e a espiritualidade. Que todos estes conceitos nos ajudem no nobre esclarecimento da caminhada da vida em direção a Jesus. Pedimos o vosso cuidado com o som dos telemóveis e convidamos o vice-presidente da AMA Internacional, Dr. Décio Iandoli. Ele é médico especialista em cirurgia geral e técnicas endoscópicas do aparelho digestivo, é membro da AMA Brasil e AMA Internacional e autor de vários livros e numerosos artigos. Eu desci só para ganhar aplauso de novo. Então a gente vai falar um pouquinho da missão do médico. E eu queria falar sobre esse assunto começando com uma historinha. Eu me formei com 23 anos, né? Hoje eu vejo os meus alunos na faculdade, eu tenho alguns alunos de 16, 17 anos no primeiro ano, eu tenho até pena deles. Eu acho que a faculdade de medicina, assim como no direito, os magistrados, devia ter uma idade mínima, né? Porque são atividades que exigem uma certa experiência de vida que a gente não tem com 23 anos, né? 24 anos. Então, eu me formei com essa idade, fiz residência de cirurgia geral, e com 25, 26 anos eu já estava atuando como cirurgião. E eu dava plantão num hospital em uma cidade pequena, perto de Santos, que era a cidade onde eu morava. Eu dava plantão numa cidade chamada Itanhaém. Não sei se alguém conhece aqui. E eu trabalhava num hospital do estado lá. Eu dava plantão de cirurgia geral. E era assim, era um hospital razoavelmente bem aparelhado, mas que não tinha uma estrutura muito grande. E de vez em quando, o Itanhaém era uma cidade tranquila, né, uma cidade turística, mas de vez em quando apareciam umas tragédias lá, porque tinha estrada, né, às vezes tinha acidente de carro e algumas coisas graves, né. E Itanhaém também é uma cidade que, fora a parte mais turística, é uma cidade de gente pobre. E lá tem a famosa laje, né, que são as casas de alvenaria mal acabadas e elas não têm telhado. Então tem uma laje e o pessoal usa a laje como parte da casa. Então vai tomar sol na laje, vai brincar na laje. E os meninos costumam empinar pipa. Não sei como é que chama em Portugal aqui pipa. Papagaio? Lá também tem o papagaio. Então eles sobem na laje para empinar papagaio. E num dia de sol lá, o menino empinando papagaio, um garoto de 15 anos, teve uma briga na rua e alguém puxou uma arma, deu um tiro e a bala atravessou o tórax do menino na laje, que estava empinando o papagaio na laje. Ele foi levado para o pronto-socorro e eu estava de plantão lá com o Fernando, colega de residência meu, que tinha 1 ano ou 2 mais do que eu só. E aí nós abrimos o tórax do menino, mas a bala tinha atravessado a veia cava. E eu não tinha extracorpórea, e não tinha nada lá. E nós abrimos e a bala entrou e saiu. Quer dizer, ficou 2 buracos na cava com uma tripinha na frente e uma tripinha atrás. E o menino sangrando. A gente clampeou a cava e não tinha o que fazer. E aí ele morreu na mesa e a gente olhando aquilo sem ter o que fazer. Aí a gente estava bem frustrado, né, chateado, porque ele chegou vivo, a gente ainda abriu o tórax. Ficamos pensando, se tivesse num centro de alta complexidade, talvez aquele menino pudesse ser salvo, né? Aí, quando nós saímos, tinha uma senhora sentada na cadeira na frente do centro cirúrgico. E, obviamente, chorando, desesperada, a gente percebeu que era a mãe do menino.
E aí a gente fez o que a gente sabia fazer, né? Eu chamei a enfermeira antes, pedi para ela preparar uma seringa com uma medicação, um sedativo. E aí eu me apresentei como médico, ela levantou, perguntou do filho dela. Eu falei que o filho dela tinha morrido e imediatamente a enfermeira fez a sedação para ela desmaiar, perder a consciência. Aí era o que a gente sabia fazer. E aí, o que eu fiz? Virei as costas e fui embora. Fui cuidar do pronto-socorro, né? Quer dizer, hoje eu fico pensando, né? O que é que eu fiz por aquela mulher? Nada. Não fiz nada, né? A gente fez uma sedação como se aquilo fosse sedar a dor dela. Não seda. Aquilo foi algo que diminuiu o meu desconforto de ver uma pessoa sofrendo, né? E eu ter que dar uma notícia que eu não queria dar para ninguém, muito menos para uma mãe. Então a sedação era para mim, não era para ela, né? Era para eu me sentir mais confortável e não para ela se sentir mais confortável. Então isso faz a gente pensar, a gente meditar, né? Essa atitude de fuga que o médico normalmente tem diante dos diagnósticos graves, diante das dificuldades. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que tem um diagnóstico de uma doença grave, e eu estou passando por isso agora na família, a minha prima mais nova, 38, 39 anos, com um câncer de intestino com metástase no fígado. E a minha tia me liga e diz assim: fala alguma coisa para mim ter esperança. Me diz alguma coisa que alivie a minha dor. Né? O que é que você vai fazer? Você vai mentir? Não, a mentira nunca é uma alternativa. Você vai dissimular? Não, nunca é uma alternativa. Então, o que fazer? Como fazer? Né? Se a gente tem a ideia de que a missão do médico é curar, então você vai se frustrar sempre. Sempre. Porque tem doenças que se curam com o médico, sem o médico ou apesar do médico. E tem as doenças que não se curam com o médico, sem o médico ou apesar do médico. E com o tempo, eu estou comemorando 30 anos de formado esse ano, a gente aprende que muito poucas vezes a gente consegue mudar o rumo das coisas. Mas sempre a gente consegue melhorar o trajeto, se a gente se preocupar e se dedicar a isso. Então, eu cheguei à conclusão, já há algum tempo, de que a minha missão como médico não é curar, é cuidar. O cuidado, ele nunca é condicionado a nada, a não ser a sua vontade, o seu desejo de cuidar, de ajudar. Não é? E quando você tira das suas costas uma tarefa da qual você não é capaz de executar, que é curar as pessoas, não é? Então tudo fica mais leve, mais fácil. A única pessoa que eu sou capaz de curar é a mim mesmo. E eu não consigo. Então como é que eu tenho a pretensão de querer curar o outro? O que eu posso fazer é cuidar e ajudar, viabilizar, instrumentalizar o outro a encontrar a sua cura. E ele pode ou não encontrar, né? Vai depender dele. Então, o que a gente aprendeu na faculdade? A fugir. Você está junto enquanto você pode fazer alguma coisa. Quando você vê as suas possibilidades técnicas esgotadas, você bate em retirada. Né? Faz o diazepam, vira as costas e vai correndo para o pronto-socorro para tentar esquecer aquela dor que você estava vivenciando. Eu aprendi também na faculdade que não era para se envolver emocionalmente com os pacientes, porque senão você ia sofrer. Você sofre de qualquer jeito. Aliás, você sofre mais se você finge que não se envolveu. Você cuidou de uma pessoa durante anos e aquela pessoa morre, você vai fingir que não está sentindo nada? Às vezes, quando termina a sua possibilidade técnica, é que começa a parte mais importante da sua atuação como médico.
Quando você não tem mais cirurgia, quando você não tem mais remédio para prescrever, quando você não tem mais tratamento para prescrever, às vezes é nesse momento que começa a parte mais importante da sua intervenção como médico, que é a parte em que você vai estar ao lado da pessoa. É a parte em que a pessoa vai estar com você para tirar as dúvidas, se sentir mais segura. Né? Eu lembro muito de um paciente que eu tive, ele já foi encaminhado para mim fora de possibilidades terapêuticas. Ele tinha um câncer avançado, já com carcinomatose, já tinha sido operado, o câncer já tinha se alastrado e ele tinha vindo de São Paulo para Santos e um colega de São Paulo tinha me indicado para conduzir o caso. Ele foi no hospital, lá no meu consultório, e ele já sabia que não tinha mais nada para fazer. E a primeira coisa que ele me perguntou: doutor, por que o doutor João mandou eu passar aqui com o senhor se eu não tenho mais o que fazer? E eu lembro que eu falei para ele assim, para eu acompanhar o senhor, para o senhor não ficar sozinho, para o senhor ter alguém para perguntar. E ele gostou daquilo, ele deu um sorriso. E eu cuidei daquele homem durante uns 4 ou 5 meses. E no dia que ele desencarnou, eu nunca vou esquecer, era um domingo. Eu tinha ido a São Paulo para visitar a família. Quando eu cheguei em casa, eu já estava dentro de casa, eu tive uma intuição de dar um pulinho no hospital. Eu desci, peguei o carro. Quando eu cheguei na enfermaria, a enfermeira estava com o telefone na mão e falou: nossa, doutor, eu estava ligando para o senhor. E falou: olha, o paciente não está bem, acho que ele está morrendo. A hora que eu cheguei no quarto, ele deu um sorriso. E aí ele falou assim: nossa, doutor, que bom que o senhor está aqui. Aí ele me passou o relatório. Toda vez que eu chegava, ele me passava o relatório. Se ele tinha comido, se não tinha, se tinha dormido bem, ele fazia todo o relatório do dia dele. Ele foi fazendo o relatório e a voz dele foi ficando mais fraca, mais fraca. Eu falei assim: não precisa falar mais nada, não. Relaxa, tá tudo bem. Aí ele falou assim: tá na hora, né, doutor? Eu vou morrer. Eu falei: tá na hora. Como é que você tá? Ele falou: não, eu tô bem. Então, tava um sobrinho dele lá com o olho arregalado, né? Desesperado, meio assim, sem saber o que fazer. Eu peguei na mão dele, ele sorriu, devagarinho ele foi desencarnando. Eu não sei quem já teve essa oportunidade, mas a gente sabe exatamente o momento que desencarna olhando no olho. Diz que o olho é a janela da alma, né? Então, quando a pessoa morre, o espírito vai embora, o olho apaga, ele perde o brilho, né? A pessoa fica com 21 gramas a menos, que é o peso do perispírito, né? E pronto. E eu me senti assim, um obstetra, fazendo um parto ao contrário, né? Me senti bem. Eu tinha certeza que do lado de lá tinha gente auxiliando ele. Então, de tudo que aconteceu na minha atuação como médico, talvez aqueles minutinhos foram os mais importantes. Então, essa eu acho que é a missão do médico. E não a gente fingir que não está nem aí, a ter uma atitude fria e fingir que não liga, porque a gente liga, né? Então a pergunta é essa: o que se espera do médico? Que quando você procura um médico ou um profissional da saúde, não é só o médico, o que é que você espera que aconteça? Você quer alguém que vai te salvar ou te curar? Né? Vamos falar a verdade. É isso. A gente quer terceirizar a nossa saúde, a gente quer terceirizar as nossas responsabilidades. Se você pudesse deixar o seu coração para o cardiologista trocar a válvula, que nem você deixa o seu carro, você gostaria dessa ideia. E depois, se não der certo, você processa ele. Não é? Você chama o PROCON, eu não sei aqui como é que é, e vai: olha, cadê? Eu tenho um termo de garantia que essa válvula cardíaca era para funcionar, mas não sei quantos anos e não funcionou. Infelizmente, não é assim que funciona. Porque o único responsável pela manutenção do nosso corpo somos nós mesmos. Então, vai o paciente no meu consultório, eu sempre falo isso, eu sou gastroenterologista. Ele vai lá e fala assim: estou com dor no estômago. Aí eu dou o remédio, ele não melhora. Ele volta: ainda está doente, seu remédio não funcionou. O senhor parou de fumar? Não. Parou de beber? Não. Está comendo devagar? Não. Está esperando para dormir 2 horas depois da última hora que come? Não. E o que eu vou fazer com esse ser vivente? O que eu faço com ele? Na verdade, se tem uma profissão muito próxima do médico, é o professor.
a gente tem muito mais a informar e a orientar do que a executar, né? E se o paciente não segue a orientação, não tem remédio que resolva, né? Remédio não faz milagre, até porque milagre não existe. E o que a gente vai, quando a gente procura um médico, a gente vai buscar alguém que faça um milagre. As pessoas querem resolver os problemas dela sem mudar uma vírgula no jeito delas viverem. Eu sempre falo isso, sempre me arrependo, mas eu continuo falando. É a questão da obesidade. O obeso mórbido vai no consultório para você fazer uma cirurgia para ele ficar magro, mas ele quer continuar comendo a quantidade e a qualidade do alimento que ele come. Ele não quer ficar sem o doce, porque ele adora, e eu, pelo menos até agora, não conheci nenhum obeso que goste de exercício físico. Você manda ele fazer exercício físico, doutor, não vai dar. Né? Então, ele quer continuar sedentário, comendo muito, só que magrinho. Não é? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso não existe. Não é? Então, a gente ainda tem essa questão assim de transportar. E mesmo nós, espíritas, quando a gente vai no médico, tem um diagnóstico grave, e o médico fala que não tem mais o que fazer, você vai buscar o milagre em outro lugar. As pessoas vão procurar cirurgia espiritual, vão procurar cura espiritual, que é o quê? Milagre. E elas querem a cura do quê? Da alma? Elas vão lá buscar cirurgia espiritual para ficarem espíritos mais evoluídos, para poderem desencarnar em paz? Não. Elas vão lá para buscar a cura do corpo. Como o médico que cuida do corpo diz que não tem jeito, eles vão num que cuida do espírito para ver se tem jeito. Né? Mas quem cura o seu espírito é você. Gente, Jesus não curava. Ou alguém tem alguma dúvida? Quando tinha um milagre, o que ele falava? A tua fé te curou. Vai e não peques mais. É isso. Jesus não cura. Tem uma piadinha lá no Brasil do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que diz que Jesus resolveu voltar para a Terra e foi para um posto do SUS lá no Brasil para dar um plantão. Aí diz que entrou, chamou o primeiro paciente, o paciente era paraplégico. Aí entrou, o paciente sentou na frente de Jesus. Jesus perguntou para ele, o que é que você quer? Aí o paciente falou assim, o senhor não está vendo não? Eu sou paraplégico, eu quero andar. Aí Jesus falou, então levanta e anda. O cara levantou e saiu andando. Aí ele passou pela porta, passou pela recepção, alguém que estava sentado esperando falou assim, e aí, o que você achou do médico novo? Ele falou assim, mais ou menos, ele nem me examinou. Então é isso. Nem Jesus na causa, não é? Então, quando você vai esperando a expectativa de ter uma cura, ou alguém que te salve, você não vai encontrar, porque isso é tarefa sua. E quando o médico acredita que ele pode curar e salvar, isso leva a uma onipotência que faz mal a ele, em primeiro lugar, e ao paciente, em segundo lugar. A ele porque ele vai se frustrar, sempre. Né? Porque, assim, nasceu, vai morrer. Né? 100% das causas de óbito deste planeta são nascimento. Eu não conheço ninguém que tenha morrido sem ter nascido. E não conheço ninguém que nasceu e não vai morrer. Então, é uma parte normal do processo. A gente não pode lutar contra isso. E se você acha que você é capaz de evitar que as pessoas morram, você está num lugar bem ruim. Você vai se sentir bem frustrado a sua vida inteira. Agora, se você está com a sensação de que você está ali para cuidar e ajudar as pessoas, então você nunca se frustra. Porque você sempre vai poder fazer alguma coisa pelas pessoas. Né? E quando a pessoa vai buscar ajuda, se ela vai com uma expectativa, ela também vai se frustrar. E vai ficar com raiva de quem está lhe ajudando. Então, muitas vezes, a gente falar para o paciente, não dá para mudar isso não vai se transformar, isso não vai desaparecer da sua vida, deixa o paciente com raiva de você. Mas, na verdade, ele está com raiva dentro do processo de aceitação da doença. Né? Negação, a raiva.
né? A depressão, são as fases da morte de Elizabeth Kubler-Ross. Então, quando você passa um diagnóstico grave para o paciente de uma doença incurável, mesmo que não seja uma doença que leve à morte imediata, o paciente vai passar pelo processo de aceitação, como descrito pela doutora Elizabeth Kubler-Ross, né? Num processo de aceitação da morte, de algo que é inevitável. Então, a onipotência não é um bom caminho, né? E ele sempre vai levar à frustração. Então, eu saí da faculdade com essa ideia e ainda fui fazer cirurgia, né? O símbolo que está no meu convite de formatura, eu até tinha achado ele de novo, mas dá até vergonha de mostrar. É um cirurgião, né, de gorro, máscara, com uma roupa de centro cirúrgico, com uma mulher nua, lindíssima, num braço, e uma caveira representando a morte de joelhos, e ele com a mão na cabeça da caveira. Bom, eu queria ser esse cara, né? Um cara com uma mulher linda e nua de um lado e subjugando a morte do outro. É um cara poderoso, né? E o cirurgião é sempre esse que vai para consertar, né? Você vai lá e resolve. Você vai lá e conserta. Tomou um tiro, foi atropelado, tem um câncer, você vai lá e tira, resolve, né? Essa ilusão de poder é a que mais traz frustração. E como você reage a essa frustração? Esse é o problema. Porque às vezes você pode reagir de uma maneira mais nociva ainda, mais prejudicial a você e ao seu paciente. E o que eu vejo muito comumente é o médico culpar o paciente. Então, assim, você fez a cirurgia lá, aquela cirurgia difícil? Fiz. Como é que foi? A cirurgia foi uma maravilha. Nossa, dissequei aqui, fiz aquilo, dei os pontos, ficou ótimo. Que bom. E o paciente está bem? Não, ele morreu. Mas a culpa é dele, eu fiz tudo direitinho. Não é? Então, assim, essa falta, né, de substrato mesmo para você poder saber se o que você fez foi bom ou não. Porque você está ali com um objetivo equivocado, um objetivo errado. A tua tarefa ali não é curar. A tua tarefa ali é amparar. Trazer melhoria da qualidade de vida. Aliviar a dor. Trazer conforto. E, se isso levar à cura, tanto melhor. Né? A cura física. Porque a doença, mesmo quando ela não se cura fisicamente, ela pode trazer a cura da alma. E é como eu digo, o paciente morre curado, porque a doença curou ele. Então, se você auxilia o processo do desencarne, muitas vezes é o processo de cura real que o paciente está passando pela experiência da dor física. Quando o médico, o profissional de saúde tem essa ideia, tem essa noção, ele se transforma em alguém muito mais eficiente, em alguém muito mais útil, do que aquele que está buscando exclusivamente consertar os mecanismos biológicos que estão em desajuste no paciente, né? E isso vai levar à frustração. Então, o significado do médico, né, é aquele que sabe curar, é o que evita a morte, é o que está abaixo de Deus, porque eu já ouvi isso várias vezes, doutor, é Deus no céu e o Senhor na terra. Eu falei, é verdade, um monte de coisa no meio do caminho, né? Infinitas outras camadas no meio do caminho. Mas, na verdade, não é o que cura, é o que auxilia. Não é o que evita a morte, mas o que ampara o momento da morte. E não é aquele que está abaixo de Deus, é aquele que tenta estar com Deus. Não é? Que tenta vibrar junto com o paciente no momento de dor. É aquele que tenta dividir com o paciente os seus momentos de dificuldade. E que é treinado para isso. Ou deveria, pelo menos, ser treinado para isso. Né? Hoje, é uma coisa que eu falo, na minha época não tinha isso, né? Mas os cuidados paliativos. Eu acho que é a especialidade que mais guarda a identidade da medicina, é cuidados paliativos. Não é? Porque é quem cuida, quem ampara, quem auxilia. É essa que é, na minha opinião, a missão do médico. Não é? Então,
Esse é Hipócrates, é o pai da medicina ocidental. Ele foi um médico e filósofo. Ele era amigo de Sócrates. Eles discutiam medicina e filosofia juntos. E na ilha de Kos, na Grécia, ele foi o responsável pela mais notável escola de medicina da época. Com o desencarne de Hipócrates, nós caímos numa treva que durou mais de 2.500 anos, até renascer a medicina científica. Né? A medicina galênica era a medicina das sanguessugas, era a medicina dos vomitórios, era a medicina das trevas. Né? E ela veio porque ninguém teve capacidade de continuar o trabalho que Hipócrates fazia, que era um trabalho de medicina integral, que era alguém que via o ser humano como algo mais do que simplesmente um corpo biológico. Né? Todo mundo fala, os psicoterapeutas, né, de Freud, como pai da psicoterapia, foi Hipócrates. O rei da Macedônia estava passando por um problema muito sério. Ele tinha uma tristeza crônica. Ele não tinha vontade de levantar de manhã da cama. Ele não tinha vontade de fazer nada. Chamaram Hipócrates. E depois de uma semana de longas conversas, o rei da Macedônia se sentiu muito melhor e Hipócrates voltou para a Grécia. Foi a primeira sessão psicoterapêutica da história, descrita pela história. Né? E quem fez foi Hipócrates. E Hipócrates tinha um aforisma, uma base, primum nil nocere, que é, antes de tudo, não lese. Antes de tudo, não prejudique. Né? Hoje, mais do que nunca, os médicos estão precisando ouvir isso. Né? Se você não pode ajudar, não atrapalhe. A sua tarefa como médico é amparar as pessoas, amparar a vida, nunca eliminá-la. Então, se você não pode ajudar, não prejudique. E é por conta disso que, por princípio básico, nós deveríamos ser contra o aborto e contra a eutanásia. Primum non nocere. Antes de tudo, não lese. E ele também dizia que a real missão do médico é a solidariedade. E isso é um privilégio. Né? Porque você, na sua atuação diária, no seu trabalho cotidiano, você tem a oportunidade de auxiliar as pessoas. Né? E isso sempre traz um bônus extra. Né? Você faz uma poupança em bônus hora. Quando você chegar lá no plano espiritual, você já tem uma poupancinha. Né? E o que é solidariedade? Então, é um sentimento que leva a prestar auxílio a alguém. Solidariedade é o sentimento de partilha do sofrimento alheio. Então, quando você partilha o sofrimento alheio, você diminui o peso do sofrimento. Por que quando a gente está muito mal, a gente busca alguém que a gente ama, a gente busca um amigo? Por que quando a gente tem um luto, quando alguém morre, nós vamos para o enterro? Né? O que se fala no enterro? Você encontra a pessoa que está lá, o pai morreu, teu amigo, você chega lá e fala assim, oi, tudo bem? Claro que não está tudo bem. O que você fala? Oi? O que você fala? Bom, a gente fala meus pêsames, não é? Por quê? Porque não tem mais nada para falar. E, na verdade, o que é que se tem que falar? Nada. Então, por que você vai? Porque a sua presença é que faz a diferença. A tua presença fala mais que a palavra. A tua presença diz o seguinte, amigo, eu gosto de você. Estou aqui para você. Se você precisar de mim, estou aqui. Vim dividir a sua dor. Vim ajudá-lo a carregar essa dor nesse momento triste. Então, você não precisa falar nada, mas você precisa estar lá. Não adianta nada você escrever um texto lindíssimo e mandar pelo correio. Na verdade, hoje em dia não se manda mais pelo correio. Manda para o WhatsApp. E a pessoa vai ler aquilo e vai falar, nossa, que lindo, mas por que ele não está aqui? Não é? Puxa, que legal, mas por que ele não veio? Porque a presença é importante. Na penúltima parte
do processo de aceitação da morte, que é a depressão, que na verdade não é a depressão doença, mas é a depressão autoavaliação que o paciente faz, ele não conversa, ele não te cumprimenta, ele não quer, ele está alheio. Aí você para de visitar o paciente? Não. A doutora Elizabeth Kubler-Ross explica, vá, sente do lado dele, fique 2 ou 3 minutos, se levante e fale assim, amanhã estarei aqui de novo. Se você precisar de alguma coisa, é só me chamar. Ou seja, a sua presença é terapêutica. A sua presença é partilhar o sofrimento alheio. A sua presença é prestar auxílio. Estar pronto para prestar auxílio. Isso é solidariedade. Né? E é isso que a gente precisa fazer. Então, o Hipócrates, ele falava, curar quando possível, aliviar quase sempre, consolar sempre. Tem uma amiga que é anestesiologista e especialista em dor. E ela me disse alguma coisa que eu achei muito impactante. Ela disse, hoje em dia, só sente dor quem quer ou quem não pode pagar. Não é? E eu fiquei pensando, ela está falando da dor física. A dor física só tem quem não está sendo assistido. Não é? Mas tem uma dor que não melhora com analgésico, que é a dor da alma. Não é? A dor da perda. E o analgésico para essa dor é a solidariedade. Então, nós temos que estar prontos a dar esta terapêutica também, quando ela se apresentar para nós. Então, uma das partes mais difíceis da faculdade, da profissão de médico, e que não foi ensinada, pelo menos não na minha época, ninguém me explicou como é que era para dar uma notícia difícil. Quando eu passei no internato, que era o 5º e o 6º anos, em que eu era o soldado raso na equipe, era assim, morria alguém, o chefe chamava o R2, o residente, dá a notícia para a família. O R2 chamava o R1, dá a notícia para a família. O R1 chamava o sextonista, dá a notícia para a família. E o sextonista chamava o quintonista, dá a notícia para a família. Como você não tinha mais ninguém para chamar, você ia lá dar a notícia para a família. Ou seja, o membro mais inexperiente da equipe, com menos experiência, com menos possibilidades, com menos capacidade, é quem ia dar a notícia para a família. E se você perguntasse alguma coisa, bom, mas como é que eu faço? Fala a verdade. E depois, e se a paciente passar mal, faz um diazepam. Então é o que a gente fazia. Chamava a enfermeira com a injeçãozinha. Né? Então naquela época era assim, entrou o médico com a enfermeira e a injeçãozinha, você já pode começar a chorar, porque a notícia não é boa. Não é assim. Então hoje, graças a Deus, as coisas estão mudando. A gente tem tido a oportunidade de falar para os alunos e dar algumas dicas sobre esse momento de você passar uma notícia difícil, que pode ser o anúncio da morte, que às vezes, dependendo se a doença crônica nem é até um choro de alívio, muitas vezes, pelo fim de um longo período de dor e de sofrimento, mas também para dar uma notícia de uma doença grave, né, de uma doença que não tem cura. Então, primeiro você precisa conhecer a pessoa com quem você vai conversar, saber o grau de informação que ela tem sobre a doença, conhecer as expectativas e o preparo dela para receber aquela notícia. Né? E isso é uma coisa que você não consegue fazer em 5 minutos. Se é um paciente que você está cuidando já há algum tempo, se você se relaciona bem com o paciente e com a família do paciente, você já tem essas informações. Então, no momento, fica mais fácil. Falar com simplicidade. Né? Eu lembro uma vez também que eu fui dar uma notícia de morte, a paciente, e aí, doutor, deu tudo certo? Eu falei, olha, infelizmente, ele não resistiu. Ela ficou me olhando, falou assim, ele vai sair do centro cirúrgico que horas? Eu falei, não, a senhora não entendeu. Ele faleceu. Ela ficou olhando para minha cara. E ele vai ficar bom, doutor? Aí eu falei assim, não, a senhora não está entendendo. Ele morreu. Aí ela começou a chorar. Quer dizer, ela não sabia o que era falecer. Ela não tinha entendido o que era não resistir. Então, às vezes, a gente dá uma notícia, fala com um termo complexo, às vezes que para a gente é simples, mas para o paciente não.
E você não é para você falar, é para você se comunicar. Então, para você se comunicar, você tem que usar palavras, termos, que você tenha certeza que a outra pessoa está compreendendo. E é bom checar. Não é? A senhora entendeu? A senhora quer que eu explique de novo? O que a senhora entendeu? Às vezes é bom checar. Não é? Porque nem sempre o que a gente acha que a pessoa entendeu, às vezes a pessoa tem vergonha de dizer que não entendeu. Não é? E aí você pensa que deu a notícia e não deu. Não é? Então é muito importante esse nível de comunicação. E depois de dar a notícia, o amparo. Né? Esse amparo é para tentar reduzir o impacto emocional e a sensação de isolamento que o paciente que recebe a notícia vai ter. Então, geralmente, quando eu dou uma notícia de doença grave, um câncer, por exemplo, eu sempre me coloco à disposição. Tipo assim, olha, o diagnóstico é esse, agora nós temos que conversar. Nós temos que traçar a nossa estratégia de luta. Nós precisamos montar, né, o nosso plano. E eu conto com você e com a sua família. Vamos sentar e formar um time. Eu, o médico, você, o doente e a sua família. Todo mundo vai ter que trabalhar aqui para que as coisas tenham o melhor fim possível. Só isso já traz assim, já põe um chão. Quer dizer, puxa, eu estou com câncer, e agora? E agora nós vamos fazer o tratamento. Como vai ser o tratamento? O que esse tratamento vai trazer para mim? Qual a dificuldade? Eu vou sofrer no tratamento? Eu vou ter que operar? Tem químio? Tem rádio? Então, tudo isso precisa ficar muito claro, porque o que você não preencher vira divagação na cabeça do paciente. E ele pode tanto divagar para menosprezar e deixar de fazer coisas importantes no tratamento dele, como ele pode divagar para exagerar. E aí ele começa a sofrer com coisas que nunca vão acontecer. Então é muito importante que se coloque claramente tudo o que está acontecendo. E eu já ouvi muita gente falar assim, não pode falar para minha mãe que ela está com câncer, porque se ela souber, ela se mata. Veja, se o paciente tem medo de morrer, ele não vai se matar. Ele pode ter medo de sofrer. Mas se você conversar com ele e mostrar claramente que dor não é um problema, o sofrimento, ele é optativo. Vocês sabem disso, né? A dor é obrigatória, o sofrimento é optativo. O sofrimento é a minha inconformação diante da dor. O meu grau de não aceitação é diretamente proporcional ao meu grau de sofrimento. Então eu posso ter a dor e não sofrer. E eu posso não ter dor e sofrer. Depende de se eu estou ou não aceitando o que está acontecendo comigo. Isso se chama resiliência. Quanto mais resiliente eu for, mais energia de combate eu terei, que é o coping. Então, se eu aceito, e não é uma aceitação passiva, não é assim, eu tenho câncer, Deus quis, pronto, não vou fazer nada. Não é isso. Né? É você não dizer assim, mas por que eu? Mas como assim? Por que eu tenho? Eu não quero ter. Não, não é possível, isso não é verdade. Isso é falta de resiliência. Então, o que acontece com o bambu quando bate o vento? Ele cede, e aí, conforme ele cede, ele ganha energia. Quando o vento passa, ele volta para o lugar. Agora, se o bambu não tiver a resiliência de ceder, o vento bate, ele quebra. Depois que quebrou, nunca mais volta para o lugar. Então, quando a gente está diante de uma situação difícil, se nós formos resilientes, nós acumularemos energia para superar o obstáculo que está diante de nós. Isso vale para tudo na vida. Para tudo. Não é? Agora, se eu resisto, eu quebro. E quando eu quebro, não tem força para recuperar, né, aquele estrago, né, aquele prejuízo. Tá? Então é assim, a gente vai tentar reduzir o impacto emocional e mostrar um caminho. Né? E esse caminho é sempre um caminho que a gente tem que evitar de colocar falsas esperanças. Então dizer assim, não, vai ficar boa. Como assim? Estou com câncer com metástase, vou ficar bom? Né? Em que aspecto? Nós estamos conversando em que aspecto? Então, geralmente, eu procuro inverter. Em vez de eu dizer para o paciente qual é o caminho, eu pergunto para ele o que ele espera do caminho.
E aí a gente vai discutir junto. E vai discutir quais estratégias de tratamento, para que lado que a gente vai. Se passaram muitos anos, né? 30 anos, desde aquela época que eu dei a notícia para aquela pacientinha do menino da laje. E eu estava morando em Santos, a minha esposa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí um belo dia nós resolvemos nos mudar lá para Campo Grande. E depois de 22 anos de formado, eu me vi desempregado, num estado que eu não conhecia ninguém, com 3 filhos. Aliás, até hoje eu não sei como é que nós fizemos isso, eu e a minha esposa. Não sei o que deu na nossa cabeça, né? E eu cheguei lá em Campo Grande e estava desempregado e me ofereceram um emprego, obviamente, num plantão, obviamente à noite, obviamente no final de semana. Então eu trabalhava de sábado à noite, domingo de dia, no plantão de cirurgia do hospital mais movimentado do estado. E um belo dia, me chamaram que tinha chegado um rapaz com um tiro de arma de fogo, uma lesão de arma de fogo. E eu corri lá para o centro cirúrgico e eu cheguei lá, tinha um menino com uns 18, 19 anos, com uma roupa que parecia a melhor roupa que ele tinha, era bem humilde, mas assim, ele estava todo arrumadinho, com um tiro no abdômen, perto da fossa ilíaca esquerda. E ele tinha vindo de uma cidade que é a 180 quilômetros de Campo Grande. Ele tomou o tiro e veio na ambulância sangrando. Ele parou 4 vezes na ambulância. E reanimaram ele as 4 vezes. Quando ele entrou no centro cirúrgico, ele parou de novo, a gente reanimou, ele voltou de novo. Tinha 18 anos. E eu lembro que eu olhei a mão dele toda calejada. Você via que era um trabalhador rural, né? E aí nós abrimos, a bala tinha atravessado a ilíaca, a artéria ilíaca. E sangrou, mas o próprio reto peritônio tamponou. Na hora que eu abri, ele descompensou, né? A gente já estava com sangue, fizemos uma reposição. A hora que eu consegui pegar, isolar a lesão, estancar o sangramento, ele parou de novo. Aí a gente reanimou e ele não voltou. Quer dizer, estava passando só soro dentro da veia, não tinha mais sangue. Ele exsanguinou, né? 180 quilômetros na ambulância, ele veio sangrando, não sobrou nada. Eu sei que me sujei todo de sangue, foi aquela coisa. E eu olhei aquele menino que me parecia um menino trabalhador, não é? 18 anos com a mão calejada. Com certeza ele não estava, né? Não passava os dias dele brincando, né? Passava os dias dele trabalhando. Bom, eu fiquei bem chateado com aquilo, né? E a hora que eu saí, era de madrugada, na saída do centro cirúrgico tinha um saguão e tinha uma cadeirinha, assim, um banquinho de madeira. E tinha lá um senhorzinho sentado. E o senhorzinho estava chorando, com as mãos postas, né? E eu parei, olhei para ele e falei assim: o senhor é quem? O senhor está esperando alguém? Ele falou: meu filho está aí dentro, doutor. Ele tomou um tiro numa festa lá na nossa cidade. Teve uma briga lá e ele tomou um tiro. É a bala achada, né? O pessoal fala bala perdida, né? A bala achada. E aí eu sentei do lado dele e aí ele começou a falar do filho dele. Ele nem perguntou quem eu era, nem nada. Começou a falar do filho dele, que era o braço direito dele, que se não fosse o filho ele já estava velho, o filho é que cuidava do sítiozinho dele, e que se o menino morresse ele não sabia o que ele ia fazer e tal. E eu já comecei a rezar, né? Eu falei: agora? Né? E aí eu lembrei dessa história da senhora e do diazepam, né? E eu peguei: não, dessa vez eu vou fazer diferente. Aí eu peguei na mão dele e disse assim: olha, eu sou o médico que operou o seu filho e ele morreu. Ele perdeu muito sangue de lá para cá e não teve jeito, ele morreu. Aí ele começou a chorar. Eu coloquei a mão no ombro dele. Aí ele pegou, se abaixou, se ajoelhou, colocou os 2 cotovelos em cima do banquinho. E eu perguntei para ele: o senhor vai rezar? Ele falou: vou rezar. Eu falei: posso rezar com o senhor? Ele falou: pode. E nós rezamos um Pai Nosso em voz alta, eu e ele.
Quando nós terminamos, ele sentou de novo no banquinho, eu dei um abraço nele, falei, o senhor quer que eu fique aqui com o senhor? O senhor precisa de alguma coisa? Ele falou assim, não, doutor, eu quero ficar um pouquinho sozinho, eu preciso pensar. Falei, olha, eu estou ali no pronto-socorro, meu nome é Décio, se eu precisar de alguma coisa, desce lá que eu estou ali. Ele falou, tá bom. Eu entrei no elevador, a hora que a porta fechou, eu me senti tão bem. Eu falei, nossa, eu acho que eu melhorei. Né? Do diazepam para cá, eu acho que a coisa melhorou bastante. Eu aprendi alguma coisa. Eu perdi o medo de falar a verdade. Eu perdi o medo do sofrimento. Eu aprendi a encarar o sofrimento junto com os meus pacientes. E isso é uma coisa que eu acho que eu demorei tanto para aprender e que eu acho que não precisa demorar tanto para aprender. Se alguém te explicar antes, vai ser difícil no começo, mas você vai aprender muito mais rápido e as coisas vão se resolver de uma maneira muito melhor, tanto para você quanto para o seu paciente. Não é? Olha, eu tenho esse trecho que na verdade eu acho que eu psicografei, isso não é meu, que está no meu livro Ser Médico, Ser Humano, e que resume, na verdade, aquilo que eu penso sobre a profissão de médico, né? Ser médico é ser parceiro, é estar ao lado e não acima, é auxiliar com amor e não com prepotência, é estar consciente de que a cura é atributo do enfermo e não do terapeuta, é ser solidário, mas, acima de tudo, é ser humano. Muito obrigado.